Muito boa noite a todos, queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqui de Araraquara, a todos que já estão conectados e aqueles que irão se conectar, assistir posteriormente. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre e que nós tenhamos mais uma excelente noite em torno da divulgação da doutrina espírita, sempre clara, precisa, concisa, capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. É uma alegria receber a todos aqui e a gente sempre pede, né, que compartilhem, que enviem o seu comentário, o seu feedback, a cidade de onde estão falando,
Eu vejo aqui, às vezes, como eu fico no controle, que tem muita gente que entra, mas não manda uma mensagem, escreve qualquer coisa, manda um alô para a gente, compartilha. É muito legal saber quem está aí do outro lado, nos assistindo. Envia um feedback para nós, o que estão achando da transmissão. Enfim, participem, viu? Todos estão convidados e a gente agradece muito a presença de todos aqui em nossa live, né? Toda terça-feira. Nós, aproveitando até o gancho da palestra da noite, né? Porque nós receberemos hoje a Cris Lacerda, lá de Belo Horizonte, que vai falar sobre o Evangelho no Lar com as crianças. E que tema oportuno, né? Como é importante, nós queremos tanto melhorar a sociedade, e a única maneira é através da educação, do ensino, da religiosidade, que está tão deixada de lado. E nós teremos em breve uma novidade muito bacana lá na nossa casa, no Mestre Jesus. Quando houve a pandemia, houve aquela dispersão, né? E aí, inicial, e aí depois nós acabamos ficando sem a nossa mocidade, a nossa evangelização. E agora nós já tivemos, no sábado passado, uma primeira aula, um curso para evangelizadores, e agora no próximo sábado é o fechamento desse curso para a implantação da nossa mocidade de evangelização no Mestre Jesus. E a gente convida quem quer estudar, dá tempo ainda, quem quer aprender, quem quer ser voluntário, as professoras aposentadas, que podem chegar lá no sábado às 9 horas da manhã, das 9 às 11, que nós teremos o nosso curso lá, tá bom? E, como eu já estava comentando com a Cris aqui nos bastidores, com certeza a espiritualidade irá nos auxiliar em mais essa empreitada na retomada da evangelização na nossa casa. E eu agora vou começar a dividir tela com a nossa querida Cris. Cris, seja muito bem-vinda à nossa Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. É uma alegria recebê-la. A Cris, pessoal, ela é de Belo Horizonte, ela tem um trabalho chamado Leiturinha Espírita, ligado aos jovens, à mocidade, às crianças. O tema de hoje é o Evangelho no Lar com as crianças. Cris, seja muito bem-vinda, tema muito oportuno. Nós, em nome aqui da nossa diretoria, da Cleusa, te agradecemos pela sua presença. É uma alegria recebê-la. Muito obrigada, nós que agradecemos o convite, né? Tão oportuno, é sempre tão prazeroso para nós podermos falar desse assunto, né? Levar um pouco mais desse evangelho aí para as famílias, para as casas, e conversando aqui, né, com o Eduardo nos bastidores, como ele falou, fiquei mais feliz ainda de saber que esse trabalho está sendo retomado na Escola do Mestre Jesus, né? Então, eu já tenho certeza que a espiritualidade já está encaminhando os trabalhadores, as crianças, e essa casa vai ficar cheia daqui a pouco dessa turma aí que vai chegar, né? Para poder. Eles nos ensinam mais, às vezes, do que a gente ensina para eles, né? Então, sim, que eles sim, possam Cris. chegar aí e serem acolhidos, e muito obrigado pelo convite para a gente poder falar aqui um pouquinho mais desse tema hoje. Que legal, Cris. A gente fica muito feliz mesmo. Pessoas novas, né? A primeira palestra sua aqui conosco, que essa amizade se fortaleça, que a gente possa contar mais vezes com você, porque a nossa empresária lá, a Cleusa, quando ela indica, olha... Ó, a responsabilidade agora, hein? Então, olha, uma alegria, seja muito bem-vinda e que a gente possa ter mais oportunidades de estar juntos aqui, viu? Maravilha. Obrigada a todos que estão assistindo também aí. Que Jesus nos abençoe. Legal. Ô, Cris, eu te enviei lá no WhatsApp um link antes, não sei se você viu, né? Você pode até distribuir para um link antes desse para você, se você quiser pôr nas suas redes aí, enquanto eu Isso. falo. Eu mandei para aqui as pessoas, coloquei no status lá também, já Isso, encaminhei aqui. beleza, beleza. Então tá bom. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sempre em agradecimento por mais essa oportunidade, onde reunimos pensamentos, corações, em torno do aprendizado, do estudo, que é o formador da nossa verdadeira bagagem, é aquela que levaremos conosco, espíritos eternos que somos, e que todo esse conhecimento possa ser absorvido e
colocado em prática no nosso dia a dia, nas nossas ações, no nosso cotidiano, começando primeiramente dentro do nosso lar, na nossa família, com todos aqueles que fazem parte da nossa família terrena. Que essa paz, que essa luz possa se estender à nossa irmã Cris, que ela seja bastante inspirada e amparada pelos mentores, pela espiritualidade maior, passando o recado da noite tão oportuno, e que todos nós possamos, através dessa oração inicial, vibrar para que todos os irmãos necessitados, quer onde estejam, que eles possam receber o socorro e o lenitivo necessário. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, e que assim seja. Cris, fique à vontade. Eu estou aqui, atrás de mim aqui tem um secretário meu, o Max. Muito bom. Ele fica assistindo a palestra. E, ó, boa palestra, e eu vou ficar interagindo com o público aqui, tá bom? Combinado. Muito obrigada. Obrigado você. Boa noite mais uma vez, minhas irmãs, meus irmãos que nos acompanham. Que Jesus possa nos abençoar nesse tema, né, que é tão querido ao nosso coração e tão necessário nesses tempos de angústias que vivemos muitas vezes, né, nesse tempo de mudança que estamos enfrentando. Não existe, né, dentro da minha concepção aí dos meus estudos da doutrina, né, não existe nada tão mais necessário do que investir na criança, na primeira infância. E quando eu falo investir, não é investir financeiramente, não, é investir espiritualmente, né? Sobretudo. É um movimento muito necessário dentro das casas espíritas, mas, sobretudo, dentro do lar, que é a primeira escola da criança. Então, se você não me conhece, eu sou a Cris Lacerda, sou mãe de 3 crianças, né? Temos aqui 3 seres maravilhosos que Deus nos deu para que a gente possa guiar e também aprender muito com eles. E sou espírita, né? Conheci a doutrina aí na minha juventude, então já tem uns bons quase 20 anos aí que eu, graças a Deus, encontrei essa doutrina maravilhosa. E desde que eu me tornei mãe, eu senti essa necessidade maior de estudar mais sobre a educação da criança, né? Sobre como auxiliar esse ser reencarnante que está voltando. E há 2 anos nós começamos, então, o nosso projeto Leiturinha Espírita. Então, nesse projeto, a gente busca fornecer para as famílias que queiram fazer o Evangelho no lar com suas crianças, queiram trazer esse clima de fraternidade, esse clima de paz, de harmonia para os seus lares. No projeto, a gente auxilia essas famílias, fornecendo ali conteúdos, fornecendo recursos, indicações de livros, de músicas, de vídeos, tudo que as famílias, né, muitas vezes se sentem perdidas, não sabem por onde começar. Então, o nosso projeto ele fala diretamente com o coração das mamães, dos papais e dos educadores espíritas. Quem tem uma criança, né, que quer seguir com essa criança no caminho de Jesus e no caminho da doutrina, o nosso objetivo é sempre auxiliar essas famílias. E ao longo aqui da palestra, eu tendo oportunidade, eu vou falando um pouquinho mais. Obrigada a todos que estão assistindo e ouvindo também, né, futuramente aí também. E vou começar falando aqui rapidamente sobre a importância do evangelho no lar, né? Algumas pessoas chamam de culto no lar, evangelho no lar, o nome não importa muito. O que importa é que nós temos que encontrar dentro da nossa vida corrida, esbaforida, nós precisamos encontrar um tempo para abrir as portas do nosso lar para Jesus. A gente abre a porta do nosso lar para tanta coisa hoje em dia,
né? A gente abre, às vezes, a porta do lar para fofoca, para inveja, para violência. A gente abre a porta do lar para discórdia, para inimizade, de formas às vezes até sutis, né? As coisas que a gente assiste, as coisas que a gente ouve, os relacionamentos que a gente mantém. Mas em que momento nós estamos abrindo as portas do nosso lar para que Jesus possa entrar? Então, essa é a primeira reflexão. Eu gosto de dizer que nas nossas falas a gente não traz muitas respostas, não, mas a gente traz boas perguntas para que possamos refletir juntos. Então, o culto no lar, né, o evangelho no lar, ele se torna essa porta de entrada para o mestre poder habitar junto com a gente. Os benefícios que o culto no lar trazem, né, todos os benefícios que nós podemos colher dessa prática, eu acredito que eu não preciso nem falar. Na literatura espírita, a gente tem inúmeros casos que demonstram como que o hábito dessa oração em família, junto com reunindo-nos com a nossa família para orar, como que isso traz benefícios para o lar, tanto da harmonia, do padrão vibratório, quanto como se fosse assim, uma proteção espiritual, né? Quando a gente começa a realizar o evangelho no lar com compromisso, com frequência, os amigos espirituais eles vêm nos auxiliar, né? Temos relatos, inclusive, de livros que mostram ali como se eles atuassem como se fossem escudeiros, como se fossem defensores do nosso lar, para que espíritos mal intencionados não consigam adentrar, porque ali o choque vibratório eles não conseguem adentrar. Então, são vários benefícios que a gente colhe de fazer o culto no lar. E para citar um exemplo, né, para não dizer que, Cris, mas qual que é esse livro? Temos aí no livro, por exemplo, Os Mensageiros, que é o livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Vocês podem encontrar depois, quem quiser e quem tiver o livro, vai lá no capítulo 35 e vocês vão encontrar o culto no lar sendo feito pela a Dona Isabel, que está lá com as crianças, né? Ela é viúva e o marido dela está em espírito lá junto, né? Ele continua auxiliando a família e ela tem também uma certa mediunidade mais ostensiva, ela consegue ver e ouvir também alguns amigos espirituais, mas ela tem lá 4 crianças junto com ela, sendo que 3 são crianças que estão bem afinizadas ali com o padrão vibratório dela, mas tem um que não é muito afim, né? Que veio para aquela família ali para poder começar a sentir essas boas vibrações, começar a sentir o que é essa vida em família. E aí eles se sentam junto lá à mesa, né? A família se reúne para poder fazer o evangelho no lar. E aqui no capítulo tem algumas evidências desses benefícios que eu falei. Então, um deles é esse aqui, ó. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Isso é André explicando. Profunda sensação de paz envolvia o meu coração. Então, ali a gente já sente o próprio clima do lar, né? Vibratório, as energias se modificando. Junto com ela também tem, né, vários benfeitores, vários espíritos estão ali juntos. E à medida que eles fazem a leitura, eles leem o capítulo do Evangelho de São Mateus e depois leem também um outro elemento que eu vou falar aqui mais para frente. E aí André relata que assim que ela começou a falar, um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte generosa da viúva. E Aniceto, que é o benfeitor, explica, né, que é o irmão Fábio Aleto que vai dar a interpretação espiritual do texto. Então, ali é como se ela estivesse absorvendo aquela luz, ela estivesse absorvendo as energias daquele benfeitor que tinha uma determinada elevação espiritual. Então, assim, vários benefícios nesse capítulo aqui, tem vários outros, eu não vou me alongar muito, que eu quero deixar aí para vocês como sugestão, para que vocês possam ler depois. Então, capítulo 35
do livro Os Mensageiros. Então, a gente percebe ali o cuidado que a espiritualidade tem com aquela família, como que eles envolvem toda a família, um ambiente de luz, um ambiente de calma, e isso já fortalece a própria casa, o próprio lar daquela família contra, muitas vezes, energias de teor mais negativo. Então, nós que somos espíritas, sabemos de todas essas benesses do culto no lar, sabemos que se reunir na nossa casa para falar sobre a mensagem de Jesus, isso não é uma obrigação. Isso é como é que eu poderia dizer, né? Muitas vezes no início a gente, quando começa no espiritismo, às vezes a pessoa acha que é uma obrigação, né? Ah, tem que fazer o culto no lar, fica uma coisa meio que quase que uma tarefa. Mas nós que já estamos muitas vezes na doutrina há mais tempo, como é o meu caso, ou talvez você que está ouvindo está começando hoje, né, e já pode entender desses benefícios, o culto no lar, o evangelho no lar, ele não é uma obrigação, ele é uma alegria para a família que entende verdadeiramente o propósito do evangelho no lar. E também esclarecendo aqui que o culto no lar, ele não é uma invenção do espiritismo. Muita gente tem essa impressão. Fala assim, mas esse negócio de fazer evangelho no lar, isso é coisa de espírita. Não é. Isso é uma prática que o nosso mestre Jesus já fazia há muitos milênios atrás, né? Muitas centenas de anos atrás aí, quando aqui na Terra esteve em pessoa. Essa prática, ela é comum pelo menos desde os tempos de Jesus e provavelmente até antes. Então a gente pode lembrar de Jesus na casa de Simão Pedro, lendo as escrituras, conversando com os apóstolos, convidando eles à reflexão, aos comentários, às perguntas sobre os textos ali lidos. Na obra de Amélia Rodrigues, nós temos vários relatos de conversas de Jesus nesses momentos, na casa de algum apóstolo, na casa de alguma pessoa ali da época, conversando sobre a boa nova, que é o evangelho, né? O evangelho é isso, é trazer a mensagem da boa nova, trazer a mensagem no nosso contexto cristão, trazer essa mensagem de Jesus para o nosso lar e para a nossa família. Então, se para nós existem benefícios, né, inúmeros de se realizar o evangelho no lar, o que dirá para as nossas crianças, para esse espírito reencarnante que está recomeçando uma encarnação, que não é uma folha em branco, como muitos dizem, que a criança é uma folha em branco. Não é, nós já sabemos que ela traz o seu acervo do passado. E nesse momento da primeira infância, é o momento mais propício que nós temos para poder incutir nesse espírito que está voltando a boa nova do Evangelho, trazer essa nova visão, né? Esse homem novo que nós estamos buscando, e a criança ela está muito mais aberta a receber tudo isso. Mas nós temos que entender que o culto no lar para criança, ou o evangelho no lar para criança, ele tem um modo de funcionamento diferente do evangelho no lar para os adultos. Assim como nós não podemos pegar uma criança de 5 anos e colocar ela num curso superior, né, para fazer um doutorado, temos que aprender a respeitar as etapas de educação para que ela possa um dia chegar a ter um estudo mais avançado, se assim desejar. Da mesma forma é o culto no lar com as crianças. Então, se a gente pegar ali um livro, né? Vamos ler o livro dos Espíritos, e a gente lê aquelas perguntas que às vezes até para nós ainda é difícil da gente compreender. Imagina uma coisinha desse tamanhozinho ali de 2, 3, 4 aninhos, e a gente lendo lá o livro dos Espíritos para ela com aquelas palavras difíceis, né? Com aquela forma peculiar que é o Evangelho ou que é o livro dos Espíritos. Ela simplesmente vai ficar super entediada, vai começar a dispersar, não vai prestar atenção. Então a gente precisa entender como funciona a criança, não só espiritualmente, mas também biologicamente.
muitas vezes os pais esperam que as crianças fiquem sentadinhas, bonitinhas, calmas, silenciosas ao redor da mesa durante 30, 40 minutos para fazer o evangelho no lar. Talvez existam algumas crianças que se comportem dessa forma, mas nem a parte biológica da criança está preparada para isso. Existe uma parte do nosso cérebro que chama-se córtex pré-frontal. Essa parte, ela é responsável pela concentração, pelo foco, né, para a gente conseguir ficar ali durante um tempo fazendo uma determinada coisa com uma atenção plena. E essa parte do cérebro, ela começa a se formar aos 4 anos de idade. Então, como que eu vou exigir da minha criancinha que tem 2, 3 anos que ela vai ficar lá quietinha, paradinha durante tanto tempo? Ela nem, o corpinho dela ainda não está preparado para isso. Então, a gente precisa adaptar o evangelho no lar para a criança, tornar ele atrativo para que ela possa sentir também alegria em estar ali e ver que aquilo ali foi preparado para ela. Tem um caso interessante nesse livro aqui que chama Educadores do Coração, do Walter Barcelos. Na verdade, ele cita no livro um caso de um outro livro, né? Que é um livro que chama Encontros com o Chico Xavier. E aí tem um casal que fala, que está ali reclamando que os filhos, assim que começa o evangelho no lar, que os meninos ficam quietos, que eles começam a fazer piadinha, começam a rir, e fala que tá com fome, e fala que tá com sede, e fala que quer ir ao banheiro, e não presta atenção no evangelho no lar, né? Bem na hora que começa, a gente sabe bem como é isso, quem tem criança pequena. E ali os pais, quando viu que eles estavam começando a fazer gracinha, começando a dispersar, começava a repreendê-los de forma bastante enérgica para que eles ficassem quietinhos. Quando fazia isso, o que você acha que acontecia? Aí é que a situação piorava mais ainda. Então, ou eles continuavam na reunião emburrados, não queriam participar, ou começavam a chorar, porque se sentiam ali privados do seu direito, né, de fazer o que quisessem. E aí eles encontraram com um outro casal, com a Dona Maria e com Irle de Oliveira, e diz que eles estavam enfrentando as mesmas dificuldades, relatando o caso para esse casal de amigos. O casal falou que também estava enfrentando as mesmas dificuldades. Não sei, aí você que já fez o evangelho no lar com crianças, ou se você faz, se você enfrenta essas dificuldades, porque aqui é real. E aí o casal falou com eles: olha, o Chico resolveu o nosso problema. E aí o casal que estava enfrentando a dificuldade falou: mas como? O que que o Chico fez que resolveu esse problema? Conta pra gente que a gente precisa dessa solução. E aí falou assim: Chico disse que leve a lata de bolachas para a mesa e deixe os meninos mais à vontade. Olha a solução de Chico. Os meninos estão com fome? Deixa o biscoitinho lá para eles irem comendo durante o evangelho, deixa eles à vontade, deixa eles. Não é um momento, o evangelho no lar não é um momento para repreensão, não é um momento militar que a criança tem que ficar ali seguindo uma ordem, um script. É um momento em que ela tem que ter inclusive liberdade para expressar as angústias dela, as dificuldades dela, o que ela entendeu, o que ela não entendeu, o que ela faz, o que ela não faz. Então, se a gente ficar querendo seguir a risca ali muito certinho, vai causar um efeito contrário, como nesse caso aqui. Então, ali eles falaram que, com essa prática, né, auxiliados pelo conselho do Chico, aprendemos que a melhor forma de retê-los era dedicar-lhes os 10 ou 15 minutos iniciais com leitura infantil espírita. Assim fazendo, eles aproveitavam o culto e as dificuldades foram resolvidas. Então, a lata de biscoito mais a adaptação do culto para a criança, no caso deles, funcionou. A gente precisa entender como adultos, né, responsáveis por uma criança, nós que já caminhamos um pouco mais do que elas nessa encarnação, que cada pessoa aprende de um jeito. E no caso da criança, a infância, ela aprende melhor brincando. Ah, Cris, mas então é só deixar os meninos lá brincando, pulando corda e tal? Não, não é isso. É uma brincadeira, mas a brincadeira tem que ser guiada.
por nós, não é uma coisa que a gente vai deixar eles também fazerem o que quiserem. A gente tem a fala da Maria Montessori, né, que foi uma psiquiatra, médica italiana, educadora italiana, criou o método Montessori que várias escolas hoje adotam. Ela fala o seguinte: ela defendia que através da brincadeira livre e espontânea a criança explora o mundo. Então tem uma frase que é atribuída a ela que diz assim: brincar é o trabalho da criança. Então quando a criança brinca, ela às vezes absorve muito mais aquele conhecimento do que se a gente querer que ela fique lá sentadinha, bonitinha, quietinha na frente da sala e a gente falando na cabeça dela. Se a gente faz isso, nossa, às vezes a segunda palavra ela já não está ouvindo mais. Ela já entra no mundo dela, começa a brincar, coloca a mãozinha, arruma um papel e pronto, já foi embora. Então, como envolver? Como fazer o evangelho no lar de forma que esse seja um momento alegre, que seja um momento lúdico, que seja um momento divertido, mas ainda assim um momento cheio de significado. Então é isso que eu queria conversar aqui com você hoje. O roteiro básico, vamos dizer, ele é simples. Então a gente separa ali um pouquinho de água, pede uma das crianças, se tiver mais de uma, né? Pede uma para fazer a prece inicial, escolhe a outra para fazer a prece final, ou se tá só você e a criança, você combina com ela. Ah, a mamãe faz a prece final, inicial, você faz a final. No outro dia pode inverter. Quando é muito pequenininho, eles ainda às vezes não sabem. Então a gente faz a prece e pode ir pedindo para eles repetirem cada frase. Então a gente faz uma frase, ele repete. A gente faz uma frase, ele repete. E também tem que ser uma oração curta, né, gente? Não pode ser aquela oração enorme, comprida, que eles não dão conta ainda. Então, tem que ser tudo, para a criança tem que ser tudo reduzido, para a gente conseguir captar a atenção dela. Então, o roteiro é esse. Quem quiser, separa um pouquinho de água para ser fluidificada, faz a prece. Depois da prece, a gente vai fazer uma leitura ou uma atividade com a criança, e eu já vou falar sobre isso. Depois, lembra de fazer uma reflexão, mesmo que seja curtinho, mas a gente tem que fazer uma reflexão, porque esse é um hábito que se aprende. Muitos de nós adultos não conseguimos refletir porque não fomos habituados a fazer isso desde a infância. Estamos aprendendo agora. E para nós é uma dificuldade, né? Pensar bem é difícil, né? Refletir, às vezes ficar só com os seus próprios pensamentos é difícil. Então, faz a reflexão, faz uma conversa sobre a atividade, depois faz a prece final e quem tiver separado a água, toma. A recomendação de vários dos livros espíritas, né, que nós temos é que pelo menos uma vez por semana a gente se reúna no mesmo dia, no mesmo horário, para fazer o evangelho no lar. E aí cada família vai vendo de acordo com a sua condição. Aqui no meu lar, a gente faz o evangelho no lar com as crianças todos os dias. Então a gente chama de evangelinho no lar. O que é o evangelinho no lar? É o evangelho no lar, mas em doses homeopáticas. Então a gente faz ali 10 minutinhos de conversa todo dia, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas todo dia a gente fala de Jesus. Então é uma prática que a gente conseguiu, né, com o tempo, ir adotando, e a gente pensa que, né, o ideal aí, que não o ideal, mas digamos que uma vez por semana seria um bom início. E depois, se for possível, vai aumentando esse tempo. Então, às vezes, a gente acha que o Evangelho no Lar, ele precisa ser somente com um livro, ou somente com uma leitura, ou como eu falei antes, né? Ah, tem que ler só o Evangelho segundo o Espiritismo, ou tem que ler só a Bíblia. Não tem que nada. Cada família vai adaptar de acordo com a sua realidade. Então, por exemplo, você pode sim, no momento, né, da leitura ou da atividade, fazer uma leitura para criança, mas lembrando que tem que ser um livro adequado para a idade. Então, aqui hoje eu tenho crianças de 5 e 8 anos, mas eu faço evangelho no lar com elas desde que elas nasceram, praticamente. Então, quando é bebê, a gente não vai pegar um livro que tem 1 milhão, uma história muito grande, de muitas páginas. Quando tem 2, 3 anos, a mesma coisa. Não pode ser um livro que tem muito texto.
tem que ser um livro mais com figuras e com textos mais curtos, de preferência como se fossem mensagens, né? Para poder trabalhar com a criança ali um textinho mais curto. Então, no Leiturinha Espírita, né? Quem quiser depois lá conhecer o nosso site, é o leiturinhaespírita.com.br, a gente tem uma aba de recursos gratuitos. E dentro dessa aba, nós fizemos uma lista de livros espíritas e cristãos para que os pais possam usar com as suas crianças. E lá tem, inclusive, separado por idade, por faixa etária recomendada, né? Aí pode ajustar dependendo da criança, o tema que o livro vai trabalhar, o autor, a editora, o link para compra. Então, tem tudo lá separadinho, todos os livros que a gente vai lendo ali aqui, que eu acho que são interessantes, que podem ajudar também outras famílias, a gente faz um resuminho e coloca tudo lá. E tem livros maravilhosos para fazer Evangelho no Lar com as crianças, ou Evangelinho no Lar com as crianças, mais adequado para a idade, é o que a criança dá conta. À medida que ela vai crescendo, aí ela já tem condição de ler uma história de 2, 3 páginas, quando vai chegando, né, depois na adolescência, já pode ser um texto, às vezes até mesmo do Evangelho, um texto um pouco mais denso. Então, a gente vai acompanhando isso, essa faixa aí para cada uma das crianças, de acordo com a idade dela. Tá? Então tem que ter esse cuidado, porque aí, se for muito grande o texto, a criança pequena, como eu falei, nem o cérebro dela ainda está formado para absorver essa quantidade de informação. E aí realmente fica chato. Uma segunda possibilidade que você pode fazer no Evangelho no Lar com a criança é fazer o exemplo lá do livro dos Mensageiros que eu falei da Dona Isabel. Então, ela leu uma passagem da Bíblia com a criança e depois ela pede para outra criança dela ler uma notícia do jornal, que foi bem interessante, que lá no capítulo em que tem esse caso narrado, a notícia casa bem com a passagem da Bíblia que ela leu. E aí, olha que interessante, ela junta a teoria com a prática. Então, no livro, na Bíblia, no Evangelho, a gente leu que é isso, isso e isso. E aí pegou uma notícia do jornal em que aconteceu lá um infortúnio com uma pessoa, e aí ela consegue conectar as duas coisas. Então, mostra para a criança que o Evangelho está no nosso dia a dia. E aí tem que selecionar, né, as notícias, obviamente, para a gente não pegar coisas que são muito pesadas também, que a criança não dá conta de absorver ainda. Aquilo pode até virar um trauma para ela, mas existem notícias que a gente pode sim trabalhar com a criança dentro daquele tema. Então, essa é uma segunda opção. Uma terceira opção que nós podemos também trabalhar com as crianças são os vídeos. Já pensou em fazer um evangelinho no lar com a sua criança usando um vídeo? Ai, Cris, mas pode? Claro que pode. A tecnologia está aqui para que a gente possa fazer um bom uso dela. Hoje nós só estamos podendo fazer essa palestra para vocês por causa da tecnologia, certo? Então, existem vários vídeos que a gente pode usar para fazer o evangelho no lar. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma série que saiu agora na Amazon Prime que chama The Chosen, As Aventuras Escolhidas. Ela é um desenho, né, uma série de desenhos mesmo, que surgiu adaptado da série The Chosen, que fala dos apóstolos de Jesus, a série mundialmente famosa, acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar sobre ela. E agora os episódios estão também no YouTube. E cada um dos episódios, eles trabalham um valor com a criança. Então é muito, muito legal. E são episódios curtinhos, de 7, 8 minutos, 10 minutos, que dá tranquilamente para a gente poder ver com a criança. Então a gente senta ali, assiste aquele episódio e depois vamos refletir. Lembra que eu falei que tem que ter reflexão? Aí o que aconteceu nesse episódio? Ah, e aquela menininha, como é que ela agiu? O que você achou da atitude dela? Foi legal o que ela fez? Não foi legal? Como é que será que ela podia ter feito diferente? Estamos levando a criança a pensar, a raciocinar. E aí, de novo, lá nos nossos recursos gratuitos, a gente também tem uma playlist lá só com vídeos que vocês podem trabalhar de histórias cristãs, histórias espíritas, histórias com valores para as crianças que estão disponíveis aí no YouTube, que é uma plataforma, né, que a gente pode acessar de forma gratuita. Então, a gente pode trabalhar um vídeo com a criança, que é bem legal. A quarta opção é a gente trabalhar um jogo.
Então, também podemos trabalhar jogos com a criança, jogo da memória, podemos trabalhar um quebra-cabeça, podemos trabalhar um caça-palavras. Tem um site que chama Passatempo Espírita, que se vocês podem só digitar no Google que vocês vão ver, tem várias atividades lá que vocês podem baixar e fazer com a criança. E no site do Leitura em Espírita, mais uma vez, né, eu vou recomendar, a gente tem lá também a nossa loja em que a gente vende também alguns jogos para as famílias. Então, tem jogo da memória da criança do bem, tem jogo da memória dos 12 apóstolos, tem jogo da memória dos grandes nomes do Espiritismo, para a gente ensinar para as crianças quem foi Kardec, quem foi Divaldo, quem foi Chico Xavier, quem foi Leon Denis. E aí é legal porque às vezes nem a gente sabe, né? Aí a gente tem que pesquisar primeiro para a gente poder depois passar para a criança. Então fica uma coisa muito bacana, porque fica muito interativo, e é o brincar guiado, brincar orientado, que a criança se diverte e aprende ao mesmo tempo. Uma outra opção de atividade que a gente pode fazer é uma meditação junto com a criança, uma meditação infantil. Então, a meditação guiada infantil também é uma ótima opção. Em breve, a gente também vai lançar aí uma playlist com meditação guiada infantil, mas vocês podem procurar, que tem várias aí já disponíveis também na internet. Então, pede ela para deitar, fechar os olhinhos, colocar as mãos ao lado do corpo, aquilo ela relaxa, ela pensa no que está sendo falado. Imagine que agora você está entrando numa floresta. É tão bonitinho. Quais bichinhos que você vê e tal. E isso ajuda também a criança a se conectar, né, de forma mais assertiva com a espiritualidade. Mais uma atividade que a gente pode fazer no Evangelho no Lar com a criança: música. Criança adora música. E na nossa playlist lá também no Leitura em Espírito, a gente tem várias músicas que vocês podem trabalhar no Evangelinho no Lar com a criança. Músicas de cantores e bandas espíritas, músicas cristãs, músicas que trabalham valores, né, que trabalham sentimentos. Então, tem música que trabalha a raiva, tem música que vai falar da alegria, da esperança, música que vai falar do bom samaritano. Olha só, que a gente pega uma passagem da Bíblia e transforma, né? Alguém transformou a passagem lá na música do bom samaritano, e a gente ouve a música e no final a gente reflete. E aí, o que você acha que essa música está falando de quê? O que você entendeu? Me fala uma situação lá na sua escolinha que você já viu isso aqui que está na música acontecendo. E aí a gente leva a criança também para a realidade. Uma outra opção é atividade ao ar livre. Então, a gente pode também fazer a prece e vamos dar uma caminhada no bairro. Olha só, o que você está vendo aqui que foi o homem que criou? E o que você está vendo aqui que foi Deus que criou? Olha que interessante o céu, né? Nossa, tá tão bonito hoje, tudo azul. Mas será que o homem não poderia criar um céu desse? O que você acha? E aí vai colocando ela para pensar, né? O que ela acha? Será que o homem seria capaz de criar um céu? Ou será que é só Deus mesmo que tem condição de criar um céu? E ali ela vai também fazendo as associações. E por último, atividades, por exemplo, de colorir, atividades de desenhar. A gente também tem lá no canal do Leitura em Espírita no YouTube, a gente está com uma série agora que chama Desenhando o Evangelho. Aí a gente ensinou a criança a desenhar Jesus, aí estamos com os apóstolos, agora já tem lá apóstolo Pedro, nós vamos lançar agora o apóstolo João. Então, cada vídeo ela aprende lá o passo a passo para desenhar um apóstolo de Jesus. Depois a gente vai conseguir também lançar o Desenhando o Espiritismo, né? Vai desenhar lá os personagens do Espiritismo, Allan Kardec, Chico, enfim, figuras influentes aí no Espiritismo. E isso também é bem legal, porque ajuda ali na coordenação motora e é uma atividade lúdica para ela. E no final, lembra da reflexão. Hoje a gente desenhou Jesus, hein? E aí, quem que foi Jesus? O que você acha? Qual que foi o ensinamento que você mais gostou que Jesus te ensinou até hoje? Então, tudo isso envolve a criança e torna o Evangelho no Lar um momento prazeroso, um momento gostoso. Tira aquela face de obrigação e começa a transformar esse momento. É um momento esperado pela criança, porque ela sabe que ela vai se envolver e que ela também vai aprender durante o Evangelho no Lar. Então, algumas opções, né, para as famílias aí poderem fazer. Então, lembrando mais uma vez que nós não precisamos ser
rígidos e engessados na hora de fazer o evangelho no lar com as crianças. O objetivo é sempre trazer luz para a nossa casa, convidar Jesus, convidar os benfeitores espirituais para estarem com a gente, protegendo o nosso lar. Então, quando a gente faz isso e a criança está emburrada, ou ela está triste, ou ela está com raiva porque ela não queria estar ali, é justamente o efeito contrário que a gente está causando. Mas quando a gente, né, traz essas outras possibilidades em que ela se envolve, ela se sente feliz de estar aqui naquele momento, a sintonia acontece de uma forma muito mais tranquila. Então, a família espírita que entender a importância desse momento e realizar, né, com frequência, com regularidade, ela vai colher benefícios espirituais incalculáveis e acender no coração da criança uma luz que não vai se apagar durante toda a vida. A sua criança depois pode mudar de religião, pode ser sem religião, pode mudar de doutrina, pode falar que não acredita em nada, mas aquela palavra ali que você, aquela semente que você plantou, ela vai ficar para o resto da vida, não tem jeito. Ela vai sempre se lembrar daquele momento que você tirou, né, para poder ensinar para ela das coisas do coração, das coisas do espírito. E lembrando que a palavra, quando a gente, né, faz ali um sermão, que a gente fala, que a gente conversa, a palavra pode até ensinar, mas o exemplo, ele convence, né, muito mais. E para finalizar, queria contar para vocês um caso bem interessante que aconteceu aqui no meu lar. Então, teve um dia, eu sempre, como eu disse, né, a gente que está bem acostumado a fazer esse momento com as crianças aqui todos os dias. E teve um dia que eu, né, tenho um bebezinho, eu fui amamentá-lo no quarto para colocar ele para dormir. E quando eu saí do quarto, foi a cena mais linda do mundo. As minhas outras duas meninas estavam sentadas no sofá com um livrinho na mão, fazendo o evangelinho no lar, as duas juntinhas. E aí depois eu fui conversar com elas, eu falei, mas e aí, o que aconteceu? Elas, porque você estava lá com o nosso irmãozinho, né, amamentando, e aí chegou o momento ali que a gente sempre faz de manhã, eu falei para a Alice para a gente poder fazer a nossa oração, e aí uma já lê, né, e ela falou, então eu peguei o livrinho, aí eu fiz a oração, eu li a história para ela, a gente conversou sobre a história, e depois eu fiz a prece final. Então, eu fiquei super emocionada, porque apesar de ter sido um momento, né, que isso depois não se repetiu, que fique bem claro, mas foi um momento em que eu consegui ver que aquela sementinha que foi plantada já estava começando a dar frutos. Então, ficam aí algumas dicas, né, para você que está querendo fazer esse evangelho no lar com a sua criança, querendo começar, ou querendo continuar, querendo retomar, que você entenda que existem várias formas da gente fazer isso, da gente levar Jesus para o coração da nossa criança. Então, conte também com leiturinha espírita aí nessa jornada, recomende também para outras famílias que queiram implementar, porque é assim que nós vamos transformar essa sociedade, né? Transformando a cada um, a cada espírito que chega de forma individual, a gente vai construir esse mundo que a gente quer tanto viver. Muito obrigada pela sua paciência de estar aqui nos ouvindo até esse momento. Que Jesus abençoe você e sua família. Fantástico, Cris. Nossa, formidável. E eu estava aqui me lembrando, né? Você contou aí do que aconteceu com as suas meninas. Eu lembro que meu filho era pequeno, a gente estava começando. Hoje é um homem, né? Estava começando na doutrina espírita e chegava o dia do evangelho, ele já pegava o evangelho, tudo colocava na mesa, ajudava a pegar água fluidificada, não deixava a gente perder hora. E aquilo marcou ele. Ele não frequenta a casa espírita hoje, mas ele carrega tudo aquilo que foi ali, principalmente exemplificado, estudado naquelas lições. É diferenciada, a criança é diferenciada, a criança que cresce nesse meio, né? Sim. E hoje a gente tem visto os pais ensinando os filhos inglês, Kumon, aula particular, curso, é importante, visando só o lado material, né? A conquista material de uma faculdade, e deixa o lado espiritual um pouco de lado.
E nós, Cris, estamos tendo uma onda aqui em Araraquara de pessoas que estão tentando contra a própria vida. E se a gente for ver os estudos da Organização Mundial da Saúde, muitos têm idade, entre 9, 14 e 15 anos. É uma Crianças, situação, né? Crianças. Crianças. E o evangelho, ele pode beneficiar e muito, porque vai fazer com que a visão dessas crianças mude, né? Que elas cresçam de uma maneira diferente com esse conhecimento. Formidável esse trabalho seu, viu? Vou ver o Leiturinha Espírita. Ah, que bom que vocês gostaram. Espero que ajude aí as famílias, né? Que às vezes a gente não sabe por onde começar. Então, o Sim, Leitura Espírita surgiu aí para ser esse caminho inicial. Não é o único caminho, obviamente, né? Não queremos aqui ser o único caminho, imagina se temos essa pretensão, mas que ele possa ser um dos caminhos para auxiliar essas famílias, porque, como você disse, né? Claro que a gente tem que cuidar do material, mas nós que somos espíritas temos que nos lembrar que somos um espírito encarnado em um corpo, né? E não o contrário. O tesouro de verdade, né? É o espiritual. Então a gente deveria começar por ele, né? É curioso que a gente sempre faz o contrário, como você falou. Coloca o menino em 1 milhão de atividades e cadê o evangelho no lar, né? Que muitas vezes vai ficando para trás. Então, ele tem que ser a nossa prioridade, né? Educar o espírito primeiro, para depois ele conseguir dar conta das outras coisas da vida, né? E inclusive esse fato aí que você abordou, né? De crianças, né? Crianças atentando contra a própria vida. Então, a gente precisa ter parceria, ser parceiros dos nossos filhos, estarmos junto sim, com eles, sim. atentos às nossas crianças. E mesmo quem não tenha um filho, às vezes quem está assistindo, mas agora eu já sou avó, eu já sou tia, né? Meus filhos, como você falou, já cresceram. Mas a gente sempre tem uma criança que está perto da gente. Então, a gente pode ser uma influência positiva na vida dessa criança também. Sim, a gente quer tanto mudar a sociedade, né? A gente tem visto tantas barbaridades ultimamente, em virtude também do aumento da velocidade da informação, que chega muito rápido tudo isso para a gente. Quem sabe essas crianças, essas pessoas lá em tenra idade, se tivessem a religiosidade, quando a gente fala em religiosidade, não precisa ser exatamente espírita, né? Tem esse detalhe Sim, também. Porque nós sim, mesmos, na atual encarnação, já estivemos sentados em outros templos religiosos, né? Hoje perfeito. atingimos a maturidade necessária para estarmos aqui entendendo, compreendendo a doutrina espírita com toda essa clareza, como ela nos liberta, né? De dogmas, de crendice, explica de onde vim, porque eu estou, para onde vou, né? Isso. Tira aquela figura do Cristo, se você for bonzinho, filho, você vai para o céu. Se você não for bonzinho, você vai para o inferno. Então tira aquela figura de um Deus que castiga, né? Traz aquele Isso. Deus de amor e de bondade, e aproxima mais as crianças dele. Uhum. Então, porque a criança não faz aquilo forçado, por medo, por imposição. Então, é um vasto campo a trabalhar, né? A gente pode Sim, melhorar, sim, a nossa sociedade, e é dessa maneira, sendo exemplo também, Cris. Formidável. perfeito. Isso mesmo. Você me levou a várias reflexões aqui, e, eu agradeço muito mesmo por você estar aqui conosco. Volte outras vezes. Muita luz, muita paz para você. Tem uma trabalhadora da nossa casa, ela colocou um comentário aqui, é uma sugestão. Tem um livro, é para o resto da vida, de Wallace Leal. Aí eu fiz uma pesquisinha aqui rápida, ele diz que é um livro que apresenta episódios da vida cotidiana, abordando reflexões profundas sobre o dia a dia e a espiritualidade, com o objetivo de guiar o leitor para uma vida mais em harmonia. Então, o Wallace Leal, da editora O Clarim, ela sugeriu para você, viu? Ah, legal. Vou anotar aqui já nas minhas leituras futuras, que a lista vai só crescendo. Mas, inclusive, recentemente eu fiz lá também no Instagram do Leitura Espírita um post lá com 4 recomendações de livros para pais e mães espíritas também. Quem Bacana. quiser pode conferir lá depois. E lembrando disso, né? Que para a gente educar, a gente precisa se Se educar. educar. Então, o Evangelho no Lar, ele não é só para as crianças, não. Ele tem que ser feito primeiro pela gente, para a gente aprender, para depois a gente passar esse conhecimento aí para os pequenos.
Ô, Cris, é o que você disse, palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam, né? Que Isso, exemplos estamos sendo para os nossos filhos? exatamente. Então a gente ali até pode tentar ensinar com a palavra, mas quando a gente mostra para ele o que que é prioridade na nossa vida, o exemplo vai falar bem mais alto. Beleza. Ó, fiquei muito feliz em tê-la aqui. Obrigada. Faço uma pequena correção que o pessoal passou para mim, que é a segunda etapa do nosso curso de evangelização será no dia 11 de abril, sábado, com a orientadora Liz Maria, que é lá do Centro Espírita Ismael, uma casa aqui da cidade com 89 anos de fundação, uma das casas espíritas mais antigas da cidade. Então, ó, Que vai ser dia legal. 11 de abril com a Cris, com a Liz Maria lá do Ismael, tá bom? E a gente, ó, Maravilha. um grande abraço para todos, muita luz, muita paz. Obrigado por estarem aqui conosco. E na próxima terça-feira a gente vai receber a Neuza Estopa, tá bom? E eu agora gostaria de pedir para essa mineira, com esse sotaque maravilhoso, para fazer o encerramento a prece de encerramento do nosso trabalho de hoje, da nossa palestra de hoje. Ó, a Leia está falando aqui que o Wallace é aqui de Araraquara, o escritor desse livro, viu? Ah, Wallace interessante. Bell. Vou, já coloquei aqui na minha lista, eu vou pesquisar assim, que a gente sempre está lendo também, né, muita coisa aí também para indicar para as famílias, né? Então, sempre que a gente Beleza. tem uma recomendação de leitura, pode mandar aqui para mim também, que teria o maior prazer, sou uma leitora voraz, teria o maior prazer de ler e indicar também para outras famílias. E vai conhecer o escritor aqui de Araraquara. Isso, eu vou conhecer o Wallace aí nessa leitura, junto com ele. Beleza. Você poderia fazer a prece para nós, Cris? Encerramento? Claro, com o maior prazer, agradecendo a todos que estiverem conosco. E pedindo que cada um agora possa fechar os olhos e elevar o pensamento ao Senhor da vida, agradecendo por este momento de paz, de harmonia, de luz, pedindo, Senhor, pelas nossas crianças, por esses espíritos que retornam a esse planeta ainda tão necessitado da tua luz e do teu amor. Nós sabemos que em cada criança está a semente da esperança, do futuro que tanto aguardamos. Por isso pedimos que cada um que vai escutar aqui essa palestra ou que ouviu essa noite possa se conscientizar e não negligenciar as crianças que estão em suas vidas, que possam levar até elas os livros, a boa palavra, os bons sentimentos, as virtudes, que possam levar até cada uma dessas crianças os seus ensinamentos, Jesus, para que em seus corações uma nova luz se acenda, para que elas possam crescer sabendo o caminho a seguir, fazendo melhores escolhas. E peço também por todas as famílias que participaram e participam deste momento, que os amigos benfeitores possam visitar cada um dos lares dessa noite, levando até eles luz, paz, bênçãos, para que o Instituto do Lar seja fortalecido em sua grande missão. Agradecemos o amparo de sempre e pedindo também pelos trabalhos da casa, Escola do Mestre Jesus, pelos trabalhos vindouros da evangelização, que todos os trabalhadores possam também receber em seus corações o chamado, a capacitação e que a equipe espiritual possa preparar esse terreno, essa sementeira divina, de que temos certeza muitos bons frutos serão colhidos no futuro. Que assim seja. Nossa, que assim seja. Que
injeção de ânimo recebemos hoje. Cris, grato a todos que estiveram aqui conosco. Volte sempre, viu? Volte Com certeza. Estaremos juntos aí mais vezes. Uma alegria recebê-la, tá? Igualmente, muita luz para você, para sua linda família, uma excelente noite. A todos que estiveram aqui conosco, uma excelente noite, com muitas reflexões, e que amanhã, ao despertar, lembrando de tudo que estamos aprendendo, consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, e aí sim a gente vai conseguir, através das energias boas que as boas práticas atraem, promover seres humanos melhores e melhorar o nosso planeta, começando dentro de cada um de nós. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal.